Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite. Eu queria saber o retorno do som e da imagem. Por favor. Som e imagem. Por gentileza. Som e imagem, eu quero retorno, por favor. Preciso que você me dê um retorno da imagem e do som, para ver se tudo está bem. Som e imagem, tudo bem? Vamos orar ao Senhor para começarmos. Querido Deus, eterno Pai, te bendizemos por esta noite, mais uma oportunidade, Senhor, que temos de estudar a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E neste instante todo especial, pedimos que a Tua bênção seja sobre nós, que o Teu Espírito nos conduza de maneira soberana e eterna, para que aprendamos mais acerca de Ti, das Tuas coisas, Senhor, e do Teu Espírito. Obrigado, cada aluno que já está presente, aquele que virá ainda, aquele que não poderá assistir aula, como a Amanda, Senhor, abençoa a Tua serva, ela disse que amanhã vai assistir, assim como tantos outros. Nós Te louvamos por tudo. No nome de Jesus, amém. Retorno de som e imagem para mim. Som e imagem, som e imagem. Vamos lá? Preciso saber se o som está bem aí. O som. Precisa de um retorno, saber se o som e imagem está legal.
Bom, se vocês não me derem o retorno do som e imagem, eu não posso começar a aula. Eu não sei se está bom o som e a imagem. Preciso que vocês me deem um retorno. Dê-me um retorno do som e imagem. Deus. Pessoal, me dá um retorno do som e da imagem. Ninguém está dando, então, sinal que ninguém está ouvindo, ou vendo. Ok. Bom, vamos lá. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre a cristologia. Falamos sobre Jesus, a nossa última aula. Não terminamos. Falamos de Cristo. Primeiro, nós falamos deles como Senhor e Cristo. Nesta nossa perspectiva, para nós entendermos Jesus segundo o Novo Testamento. Senhor, no sentido de dono, de proprietário. E Cristo, no sentido de sacrifício, no sentido de crucificação, no sentido de sofrimento. Também nós falamos de Cristo exaltado e posicionado à destra ou à direita de Deus. Nós falamos disso. Falamos dele também como Pedro faz essa defesa, como Pedro faz essa analogia no sinal, ou seja, no sermão final, sinalizando o entendimento que ele teve na sua relação com o próprio Cristo. Para quem não veio na nossa última aula, eu digo que eu dei a aula, eu vou pegar o texto para ler, que nós já lemos, mas eu quero pegar Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ok. Olá, Ronaldo. Irmão Rui. Irmão Josué. Anitta. Sua irmã tá bem, Anitta? Mãe Pastoreara. Tudo bem? Não nos esqueçamos de orar pela irmã Josina e o filho dela, tá bom? Oi, Valtinho, tudo bom? Manizane, Márcia. Agora sim. Irmão Josué, Pai do Senhor.
ver quem mais. Gerson, homem de Deus. Muito bem. Então, vamos ler Atos dos Apóstolos, que Atos capítulo 2, que era a nossa última discussão. Atos capítulo 2. Versículo é 22. Foi aqui que nós nos debruçamos, e depois para o capítulo 3. Nós nos debruçamos inicialmente aí. Capítulo 2, versículo 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, não se esqueça, isso é importante, quando você fala, usa a palavra Jesus, você está falando da parte humana, Jesus homem, nesse caso aqui, o homem de Nazaré, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificado. Veja, primeiro Jesus, está lá, Jesus Nazareno. Então agora, nessa crucificação, ele passa a ser o Cristo. O Cristo, porque fala de cruz. Vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Isso é Davi falando. Pois não deixarás, nós lemos isso aqui, vocês devem lembrar que lemos isso, lá no Salmo 110 nós falamos disso, versículo 1, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Aqui nós falamos que o texto fala não só no sentido profético, e aí é um tipo de uma ação vivida por Davi e pelo próprio Cristo. Versículo 28, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encheste de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca dos patriarcas, acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado,
e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele, o vento está batendo aqui na folha, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, aqui é o homem da cruz, Jesus Cristo é o homem da cruz, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então veja só, a defesa que Pedro faz aqui, dentro dessa cristologia que nós estamos estudando, que é o estudo acerca de Cristo, que não se trata de um homem qualquer, que este suposto homem de Nazaré é quem Deus fez Senhor e Cristo. Querendo dizer, ele é, ao mesmo tempo que é Jesus, isso é muito lindo, ao mesmo tempo que é humano, é Deus. É ao mesmo tempo que é humano, é Cristo. Deus lhe fez Senhor, no sentido de proprietário. Então Jesus é Deus. É a outra face que muitas vezes a gente não percebe, talvez não comente. Isso é muito interessante. Então Pedro diz, toma este sermão, toma este momento notório da história para apresentar a cristologia do homem de Nazaré. Ok? Aí nós falamos também, no segundo ponto, vou pegar aqui a caneta, no segundo momento, nós falamos dele, que embora ele fosse Senhor e Cristo, ele é ao mesmo tempo servo e profeta. Lembram disso? Há um detalhe. Aquele material que eu falei que ia enviar para vocês da salvação, ficou pronto hoje. Fala sobre a doutrina da salvação. Quem não conseguiu pegar, ou seja, anotar aquelas informações que eu dei, salvação, sobre justificação, sobre regeneração, sobre novo nascimento, quem não conseguiu anotar ou pegar, eu vou deixar no grupo do Facebook, ok? Vou colocar lá, acesse, copie, ou não sei, baixe para o vosso computador, faça a impressão, mas fique com aquilo, que ali dá mais ou menos uma informação basilar para vocês entenderem essa questão da salvação, tá bom? Porque a salvação é muito mais de que só aceitar Jesus como Salvador. Deixa eu ver quem mais. Irmão Rui, já falei com ele. Já respondi o Rui. Irmã Ângela, a paz do Senhor. Adriel, a paz do Senhor apareceu. Graças a Deus. Sua irmã está bem, mano. Missionária Lilian Júlia. Paz do Senhor Jesus Cristo, quem mais? Chegou depois. Então eu estou falando para quem chegou depois, que eu já preparei aquele material todinho sobre a doutrina da salvação. E vou enviar para vocês. Um outro material que eu estou fazendo é... Qual é o outro nome? Esqueci agora.
quando a menina terminar de fazer a digitação, como eu pedi para ela, digitar, eu vou botar também no grupo, para ficar fácil o entendimento, a doutrina de Deus, tá bom? Eu acho que assim vai ficar melhor, porque nem todo mundo conseguiu ou se interessou pela bibliografia, né? Muita gente não pôde comprar e etc, tá bom? Mas não fiquemos preocupados, isso não será impedimento para nós. Uma outra coisa interessante que a gente consegue pegar aqui é que se nós estamos entendendo Jesus dentro do Novo Testamento, primeira observação que nós já fizemos, que ele é Senhor e Cristo. Mas há uma segunda observação, que ele é Senhor e profeta. E aí, o texto que nós podemos tomar é Atos 3. Atos capítulo 3. Já está marcado aqui. Atos capítulo 3. Vamos lá? Atos capítulo 3. Versículo 12 em diante. Vamos lá? Atos 3 estava pertinho, não chora não. Vou demorar dessa vez não. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, isso aqui é aquela cura daquele coxo, nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem. Veja que coisa linda. Isso aqui é Pedro, está com João, cura aquele homem, ou seja, Jesus cura através de Pedro e de João, e eles fazem questão de dizer que não foram eles que curaram. É a coisa mais comum, eu estou falando pela pouca experiência que eu tenho, acho que os pregadores, as pessoas que são usadas com dons de milagre, às vezes, dizem assim: eu curei você, eu salvei você. Eu escuto isso. Você ouve uma rádio, por exemplo, não vou dizer o nome, você sabe de quem eu estou falando, ouve a rádio falando, diz isso: eu te abençoo, eu te curo. Aí Pedro diz: vocês estão maravilhados, estão olhando para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Pedro está destacando, olha só, ele destaca o entendimento de que ele é simplesmente, ele, João, são simplesmente instrumentos de Deus. Eles não são os bambambãs. Eles são simplesmente instrumentos de Deus para essa obra. O Deus de Abraão, olha que coisa linda. Pedro aqui ensina para nós como que nós devemos, olha só, Paulo está dando uma aula para nós, Pedro, de homilia, de hermenêutica e de homilética. É que a gente não percebe. Pô, mas logo Pedro, o que menos sabia, é ele que está dando. Alguém está escrevendo aqui, deixa eu ver. Irmã Cristina, Pai do Senhor, pelo menos chegou. Então, presta atenção. Vocês que gostam de pregar, os irmãos são pregadores, ensinadores,
Olha a homilia de Pedro. Olha o que ele faz. Ele começa assim, ó. O Deus de Abraão, olha o retorno que ele vai lá, que ele faz no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, para trazer para cá essa realidade. Então, por exemplo, você aí, que é um advogado, você faz uma coisa interessante. Você que é formado em direito, ou que trabalha dentro dessa área, de um tipo de petição, tem que aprender essas coisas. Primeiro, se eu vou fazer uma defesa de alguém, eu preciso primeiro apresentar a peça exordial. O que é a peça exordial? Eu tenho que começar com a parte principal da história. Eu tenho que explicar o que aconteceu no início, o momento. O que está ocorrendo? Aí Pedro diz, o Deus de Abraão, de Isaac, ele está indo lá atrás, lá em Gênesis, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós, olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo um apanhado, toda uma formatação, toda uma preparação para fazer a fundamentação e terminar, ou fazer os derradeiros, ou fazer os por últimos, para explicar uma coisa tão simples no final, mas precisa fazer isso. Mas vós negastes o santo, essas coisas todas é para marcar na Bíblia, e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Se é um advogado explicando para o juízo ou para o júri, ou é um promotor fazendo a sua defesa ou a defesa do seu caso diante do grande júri, e mataste o príncipe. Chama ele de santo, chama de justo, chama de príncipe, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Percebe? Vê se isso aqui não é uma peça exordial que Pedro utiliza como se advogado fosse dentro de um grande júri. Continua. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, olha só, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Quando usa a palavra perfeita saúde, não é só a saúde física, mas é a saúde espiritual. Querendo dizer, lembra do coxo? Lembra lá do paralítico de Betesda? Quando Jesus disse para ele assim, ó, queres ficar são? Então, ninguém fica são. E aí eu não estou falando só no corpo físico, senão ficar são no corpo espiritual, no mundo espiritual. Aí é são.
você e eu não somos são enquanto não formos a Jesus Cristo e recebê-lo como Salvador da nossa alma. De verdade. Não é crente do serviço secreto, não. Alguém escreveu aqui, deixa eu ler primeiro. Isso, é isso aí. É verdade. É isso aí, Walter. Mal comparando é isso. Sou de um tempo, vocês vão ter uma ideia, que quando um profeta era usado, ele acabava de ser usado, sabe o que fazia? Disfarçava como se fosse para o banheiro e ir embora. Ele sabia que ele era só um instrumento. Porque senão a pessoa faz fila para ele orar para ser usado de novo. É verdade ou não é? Fulano vai orar por mim agora. A pessoa já está doida para ir embora. Vai ficar sem graça porque fica lá. Deixa eu continuar aqui o texto. E agora, irmãos, o 17. Eu sei o que o fizeste por ignorância. Querendo dizer, vocês estão maravilhados comigo e João, mas isso é por ignorância de vocês. Ignorância. Por que fizeram por ignorância? Como também os vossos príncipes, ou seja, os líderes. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dante, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado. Olha ele fazendo a fundamentação dele agora. Está fundamentando para ir para os finalmente. Pela boca de todos havia anunciado do que o Cristo havia... Aí o Cristo, aquele crucificado, o Cristo sofrido, o Cristo do sofrimento. E convertei-vos, de padecer. O 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, aqui o nome conjugado, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde os principais, é isso? Desculpe, desde o princípio, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus. Esse texto de Deuteronômio é forte. Levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disse. Tudo quanto vos disser. Isso é Pedro falando, Pedro está citando o que Moisés disse. Continuando. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto. Aí eu vejo que o concerto aqui está com C, não está com S. Concerto com C é aliança. Alguém está escrevendo? Deixa eu ver.
Oi, Josina, paz do Senhor. Muito bem. Deus te abençoe. Estamos ligados lá, tá? No Zap. Eu e Miriam. Vós sois, depois falado também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vós abençoasse e vos desse e vos desviasse, desculpe, a visão está turva, a cada um das vossas maldades. Então veja só, deixa eu fazer um resumão disso aqui. Pedro faz duas colocações interessantes. Primeiro chama Jesus, ele está apontando aqui, nós estamos falando de estudando Jesus no Novo Testamento, ou entendendo Jesus no Novo Testamento. Eu preciso conceber para mim que Jesus aqui, primeiro é apresentado como servo, Senhor e Cristo, e depois está sendo apresentado como Senhor, ou desculpe, como servo e profeta. Por quê? Porque é servo. É muito interessante isso. E Pedro se insere na mesma corrente como servo também, não só Pedro, mas é Pedro que tem a intrepidez de tomar a frente e falar com o peso da responsabilidade de que ele e João não podem ser adorados ou serem endeusados pelo fato de Deus ter feito o que fez através deles. É isso que precisa ficar claro. E o mesmo Jesus que fez aquilo era servo. Nesse contexto que estamos estudando, não só servo, mas aí Moisés diz, ó, o Senhor vosso Deus levantará um profeta. Ele não é um profeta, mas antes de profeta é servo. Isso é que precisa ficar caracterizado. Pedro não se tornou um apóstolo, João também, mas antes de apóstolos, ambos tornaram-se servos. Eram servos. Vamos pegar um texto aqui, rapidamente. Vamos sair aqui de Atos. Nós já vamos voltar para cá. Vamos ler Romanos. Rapidamente. Romanos fica logo depois de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, Romanos. Eu já abri lá meu texto. Só estou esperando vocês. Deixa eu marcar aqui porque tá saindo. Tem uma sacaneta mais grossa. Essa aqui. Atos. Passou Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Deixa eu dar uma atualizada aqui, peraí. Porque senão eu fico vendido aqui no que o pessoal está escrevendo. O delay demora muito. Deixa eu ver. Ah, não. A última pessoa foi Josina. Olha o que diz. Olha como diz o versículo 1. Paulo marca. Servo marca.
de Jesus Cristo. Marca junto. Chamado, marca junto. Jesus Cristo chamado. Para apóstolo, marca junto, marca aí. Apóstolo. Separado, marca também. Marcou? Agora presta atenção. Nós estamos falando de Jesus, que é Deus. Deus. Estamos tentando entendê-lo no Novo Testamento. Primeiro, como Senhor e Cristo. Mas também, num segundo momento, como servo e profeta. Ok? Nós já vimos como Senhor e Cristo lá na nossa última aula. Agora, nós estamos vendo ele como, vamos vê-lo, como servo e profeta. Então vejamos que coisa interessante. Eu peguei esse texto de Paulo porque eu quero me referir a esse texto porque para mim é o maior exemplo dessa comparação que nós vamos fazer com relação à posição de Pedro, João e a posição de Cristo. Ó, Paulo, olha o que eu vou falar sobre ele. Paulo era... Tem alguém escrevendo? Deixa eu ver. Irmã Maria da Graça, Paz do Senhor. Depois precisa retornar, ver a aula novamente, senão vai perder muita coisa. Paulo, vou falar dele. Paulo é hebreu de hebreu, fariseu, da tribo de Benjamim. Benjamim é o filho mais novo de Jacó, filho da minha destra. Depois você vai ver qual é a relação. Eu não vou explicar agora, senão a aula vai parar. Mas eu estou fazendo só a correlação. Cidadão de Tarso, natural daquela região da Cilícia. Estudou na universidade que existia lá, onde Lucas também estudou. Ó, característica, o currículo vitário de Paulo. Ó, falava pelo menos 8 idiomas. 8 idiomas. Tinha carta dos principais da sinagoga. Tinha carta não só da sinagoga, mas também de toda a província de Roma, para matar, prender ou consentir na morte dos crentes. Quando eu digo crente, é todo aquele que saiu do judaísmo para o cristianismo. Primeiro século que eu estou falando, da era cristã, depois de Cristo, logo no início, né? Do ano 45, do ano 35 para lá. A carta aos Romanos foi escrita provavelmente pelo ano 65, por aí. Mas voltando. Então, Paulo era um diplomata. Aí ele poderia cometer um crime e não ser preso. Você sabia disso? Poderia cometer um crime e não ser preso. Olha como ele começa a carta dele. A carta que ele escreveu. Isso aqui não é uma carta, isso é um manual. Paulo,
a palavra é a seguinte. Só que ele poderia ter colocado primeiro Saulo. Ele esquece Saulo. Porque Saulo é o mesmo que desejado. Saulo é o mesmo que aquele que nós queremos, nós almejamos. Paulo é o pequeno. Olha como ele começa. Paulo, servo. Veja como ele aprendeu direitinho com Jesus. E Pedro também. Pedro também. Pedro, para mim, dá o maior sermão de todos eles. Sermão mais perfeito do princípio da igreja em Atos dos Apóstolos. Segundo sermão mais completo para mim é o de Estevão. Mas agora eu estou falando de Paulo, servo. E a palavra servo aqui é interessante. Eu estou falando de Paulo, fazendo analogia com o Jesus que nós falamos. Servo não é só você dizer que é a palavra doulos, escravo voluntário. É porque tem gente metida a saber grego. E aí a pessoa esquece que tem todas as desinências. Primeira, segunda, terceira declinação. Tem o genitivo, tem o infinitivo. Tem o gerum, tem o adjetivo. Tem o auristo. E a pessoa que não sabe isso fica completamente perdida. Aí, Paulo, quando diz que é servo, ele é um escravo voluntário, mas não é qualquer escravo. Essa é a analogia que eu quero fazer em relação a Pedro e a Jesus. Não é qualquer escravo. Porque o escravo da estirpe de Paulo, era educado, era elegante, ganhava salário, era requisitado pelos grandes fazendeiros, pelos latifundiários. Não é só escravo voluntário, igual você ouve aí. Pega a construção da frase, como está lá. Então, veja a posição de Paulo. Ganhava salário. Não é que ele ganhasse salário do homem, mas esse salário, é muito interessante isso. Muito interessante. Ele diz que tudo que ele tinha, ele reputou como lixo ou como perda por amor a Cristo. E para ganhar salário, ele fazia tenda. Mas esse salário aqui, como escravo, ele não queria. Porque ele era escravo de um patrão, que é esse Senhor que nós estamos falando. Senhor e Cristo, que agora também é servo. Que o próprio Paulo fala, antes, lá no livro de Filipenses, diz que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, Paulo aqui é servo, mas não é só servo. Ele diz, preste atenção, eu estou fazendo a correlação para você ver o peso que nós carregamos na responsabilidade quando Pedro diz que ele é servo e é profeta. Ele não, Jesus. Mas Pedro também é. Aí o apóstolo continua.
servo de Jesus Cristo. De Jesus é o homem, Cristo é o crucificado. É o homem crucificado. Então, servo de quem foi crucificado. Então, se ele serve a quem foi crucificado, você já sabe qual é o final dele. E você vê na carta o que vai acontecer com ele. Aí diz assim, ó, chamado. A palavra chamado aqui significa que ele foi previamente, de antemão, separado. Entendeu? De antemão, na presciência de Deus. Agora você olha, que coisa linda. Qual a relação com Cristo? Veja só, na presciência de Deus, Cristo foi imolado. Quando ele se tornou homem entre nós, encarnou-se. O texto diz que, olhando para ele, lá em Isaías, ninguém, olhando para ele, não víamos beleza alguma. Caso de Paulo, enquanto Saulo, e quando converteu-se, a igreja ficou com dúvida. Caramba, esse cara está armando para nós. Mas ele tinha sido chamado de antemão, no ventre da mãe. Pega a biografia de Paulo. Aqui em casa deve ter umas 3 ou 4 dele. Pega para você ver. Pega a história de Paulo, para você ver que coisa. Aí diz assim, ó, separado, chamado, desculpa, para apóstolo. Uma outra coisa que eu quero dizer, apóstolo, o último foi Paulo. Apóstolo fulano, conversa fiada. Apóstolo a fulano de tal, outra conversa fiada. Apóstolo não sei o que, é outra história para boi dormir. Para ser apóstolo, primeira coisa, tinha que ter visto Cristo ressuscitado com os próprios olhos. Paulo viu. Pega lá o texto de Atos e depois de Gálatas, quando ele fala que foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. Quem é que ele viu? Lembra de Atos 8? Quando ele viu aquele clarão, de repente, uma súbita luz cercou. Olha que coisa que a gente passa e não percebe na Bíblia. Uma outra coisa, para ser declarado apóstolo, era necessário que a consideração que tinham-se como que oficiais da igreja, ou eles eram os únicos oficiais da igreja, capazes de autenticar aquilo que escrito e inspirado estava. Então, pula dessa. Tem gente que abre qualquer botequim, bota ministério apostólico, e aí você vai encontrar um gurizinho de calça curta, apóstolo. Apóstolo. Tudo conversa para boi dormir. Tudo conversa para boi dormir. Apóstolo. E aí, não só isso. Diz que ele é apóstolo, e aí eu paro. Apóstolo quer dizer que é um embaixador. Mas a palavra aqui, quando você vê a frase construída no original, apóstolo separado, querendo dizer que há uma demarcação. Presta atenção aqui. Deixa eu fazer numa folha. Rapidamente. Espera aí.
Interessante isso. Eu vou fazer agora na folha. Poderia pegar o quadro, mas dá para me fazer assim, vocês vão entender. Então vamos entender isso aqui. Vê se vocês conseguem olhar. Ó, aqui, nesse canto aqui, nas duas pontas, tem o 8 deitado. Me responda aqui por escrito se vocês estão conseguindo ver. Escrevam para mim aqui. Ó, infinito, dois extremos. Está vendo? Aqui, ó, infinito, aqui infinito. Ok? Escrevam para mim. Quero ver se vocês estão entendendo. Infinito, infinito. Aqui, infinito aqui. Vamos, gente, me responda. Me dá um retorno. Me dá um retorno. Ah, ok. Mão ruim tá ligada, é isso aí. Então, olha só. Eu vou chamar esses dois locais aqui que eu chamo de infinito e de infinito, eternidade aqui e eternidade aqui. Ok? Então, o salmista diz assim no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, aqui uma eternidade, aqui outra eternidade, querendo dizer, Deus aqui, infinito, infinito, mais infinito, menos infinito. Aqui dentro, vocês estão lendo essa palavra? Digitem para mim o que vocês estão lendo aqui nessa palavra. Digitem aqui para mim. Vamos lá. Vamos lá? Leiam, escrevam o que vocês leram nesta palavra. Escrevam para mim. Ótimo, volte a escrever. Todo mundo está vendo essa palavra? É lógico. Eu não estou vendo o Adriel se manifestar. No mínimo ele está tomando um cafezinho, comendo um bolinho de queijo. Ou um pãozinho de queijo. Ok, Josué? Relógio, ok? Armando o relógio, beleza. Márcia, isso. Então, olha só. Olha que coisa interessante isso aqui. O que eu coloco aqui dentro, aqui, eu botei um relógio. Mas isso não é um relógio. Eu coloquei aqui. Espera aí, só um minutinho. O que é? Não entendi não. Ah, me dá depois. Então,
aqui, eu fiz só o relógio, aí eu botei aqui embaixo, o que está escrito aqui, ó? Ah, não vai dar para vocês verem, porque eu escrevi ao contrário. Eu escrevi como se eu estivesse lendo. Espera aí. Escrevi para vocês. Eu tinha que usar o quadro, achei que não fosse preciso. O que está escrito aqui embaixo de relógio? Embaixo do relógio aqui, ó. O que vocês estão lendo? Escrevam para mim, que eu quero ver se vocês estão lendo. Ah, o Adriel está vivo. Isso, irmã Márcia. Isso aí. A Ângela está dizendo que não conseguiu ler. Ângela, você não conseguiu ler isso aqui, ó? A Ângela disse que não conseguiu ler. Vamos lá, Ângela, responda. Leu ou não? Ângela, responda para mim. Leu? Responda, Ângela. Vou atualizar. Atualizei, vai ver que ela... Ah, sim. Ótimo. Aí aqui vocês já leram o relógio. Ok. Aqui embaixo vocês leram Paulo. Então, o que eu estou dizendo? Diz que apóstolo separado. E aí, o que é isso que está aqui nesse texto? Aqui dentro, aqui é a eternidade, de ponta a ponta, a eternidade. Aqui dentro, nesse quadrado que eu estou fazendo aqui, Paulo está aqui dentro. Então ele está dentro, ele não é antes da eternidade, não é eternidade. Ele está dentro de um relógio que Deus colocou. Então, quando diz que ele é separado, está dizendo que é aqui dentro que Deus está com ele, e a palavra usada aqui para separado é como se houvesse um limite. Aqui, eu vou fazer aqui, ó. Um limite de demarcação, de fronteira, que ele não pode passar, não deve passar. Ele deve ficar aqui dentro desse cronos, viver aqui uma vida com Deus, de maneira que ele consiga exalar daqui de dentro para fora da fronteira a vida que ele tem. E aí o versículo termina assim, ó: separado para o Evangelho de Deus. Não é o caso de Jesus? Quem entendeu, diga aqui quem entendeu o que eu disse, por favor. Então não é para Paulo aparecer, não é para Pedro aparecer, nem Jesus quis aparecer, nem o próprio Cristo quis aparecer. Quem entendeu, diga aqui para quem entendeu para mim, por favor. Senão eu vou ter que repetir essa aula. Ah, ok. Então ali dentro, Pedro está dizendo que Deus de nossos pais, ele diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e faz toda aquela homilia, toda aquela pregação, para chegar a que momento? Ó, ele é servo. Primeiro ele é Senhor e Cristo, mas mesmo sendo Senhor e Cristo,
ele é servo e profeta. E a gente poderia trocar, dizendo que, embora servo e profeta, é Senhor e Cristo. Mas a questão é que uma coisa automaticamente tem conexão com a outra. Tem gente escrevendo, vamos ver. Irmão Rui tá ligado, entendi, Anitta, é isso aí. Josina, entendeu, isso aí. Essa é a ideia. Então, qual é a nossa preocupação dentro do que nós chamamos de cristologia? É entender que o Jesus encarnado, que eu até citei a vocês naquele dia, um Jesus histórico, mas é no sentido de historieta, é no sentido de que ele foi real, no sentido de historicidade, que Jesus foi real, no sentido humano, foi tocado, foi visto, comeu, bebeu, dormiu, deitou-se, orou, suou. O suor transformou-se em sangue, sofreu, chorou, teve medo, tremeu, sentiu frio. Então isso é importante a gente conceber no sentido de tentar compreender o ideal da cristologia. Voltando, ainda quero ler um texto. Jesus isso que eu estou falando isso chama-se título de Jesus. Alguém está escrevendo? Ah, Gerson, entendeu, ok. Então, isto que nós estamos falando, título que ele tem. E a palavra servo, de todos os títulos que ele tem, é a principal. É com ela que todo o Novo Testamento percorre a teologia, ou que toda a teologia percorre o Novo Testamento. Servo. Servo. Já reparou isso? Que não há ninguém, não há nenhum escritor na Bíblia Sagrada que não se coloque na posição de servo. Porque ele foi o maior exemplo. Tende em vós, é o que Paulo fala, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pronto. Esse é o sentimento que deve nos nortear. Por isso que Pedro diz assim, ó, não olha para nós maravilhado, porque Deus me usa, porque me deu, é maravilha, e que Deus continue usando. Só que, a partir do momento que eu, ao invés de pregar a Cristo, fale da igreja, meu filho, isso é um problema sério. Eu vou falar desse tempo todo eu tenho do Evangelho, cada dia eu tenho me surpreendido com o mau comportamento nosso de não falar de Jesus. Sabia? A gente fala de todo mundo menos dele. A gente fala da igreja, mas não fala de Jesus. Já reparou isso? Fala de todo mundo, de tudo na igreja. Mas de Jesus a gente fala. Até para o ímpio a gente fala da igreja, mas não fala do próprio Cristo. Ok? Então deixa eu continuar aqui o texto. Eu perdi a página que eu estava aqui. Assim. Muito bem. Então, esse Jesus que nós estamos falando, e eu quero que você tome aí uma referência, que nós vamos falar dela agora. Anote, por favor. Eu acho que é melhor anotar o que eu vou passar para vocês. A
razão da encarnação de Cristo. Eu vou falar. Se você quiser anotar, tudo bem. Senão você vai assistir na aula. Mas eu vou colocar isso no material que eu vou disponibilizar para vocês. Razão. Número 1. Revelar Deus ao homem. A razão da encarnação. Vamos ler João. Vamos a João. Capítulo 1. Versículo 18. 1:18. João 1:18. Razão da encarnação. Um 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Vou ler de novo isso aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito. Irmão Rui, eu vou responder a sua pergunta, não esqueça. Já está prontinha, depois é só enviar. Que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então veja só, dizer que Deus nunca foi visto por alguém parece uma loucura. Porque o mesmo João que fala aqui, João confirma isso na sua carta. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. E o próprio Deus, quando revelou-se a Moisés, Moisés disse que queria ver. Deus disse: olha, quem me vê vai morrer. Lembra disso? Quem me vê morre. Então a encarnação que foi feita, a encarnação do próprio Cristo, que foi uma encarnação voluntária, isso precisa ficar claro. Ele mesmo se entregou. É muito maravilhoso. Eu não gosto nem de falar, que eu me emociono com isso. Ele mesmo fez. Deus o revelou, mas Cristo se encarnou. A segunda coisa, prover um exemplo de vida. Essa foi a segunda razão. Primeira de Pedro. Se eu ouvir alguém falar 1 Pedro, eu vou brigar, hein? 1 de Pedro 2:20, capítulo 2, está anotado aqui, versículo 21. Esse vento é um vento de vitória. Ele passa minhas folhas todas. Mas não tem como ficar aqui nesse calor sem um ventinho. 2:21. Vamos ler. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então veja, o que ele não botou aqui Jesus? O que ele botou Cristo? Toda vez que você vê Cristo na Bíblia, está falando da crucificação. Está falando do vem comigo. Ok? Sempre assim. Outra razão, ou segunda razão. Estou pegando uma referência só. Prover
um sacrifício pelo pecado. Prover um sacrifício pelo pecado. Hebreus, Epístola aos Hebreus. Hebreus. Tem que voltar um pouquinho. Hebreus. Rapaz, mas esse vento é muita prova. Hebreus 10. Vamos ler versículo 1 em diante. Hebreus 10. Olha que coisa linda. Qual é o motivo da encarnação? Eu já falei 2, vamos ao terceiro. Terceiro é prover um sacrifício pelo pecado. 10, versículo 1. Olha o que diz. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, o escritor diz que isso é uma recorrência, ou era uma recorrência nesse tempo. Todo ano tinha que fazer essa cerimônia, porque é impossível que o sangue de touro, dos touros, e dos bodes tire pecados. Olha que coisa, está muito forte. Olha o Adriel, que bom, Adriel, graças a Deus. Então, se é impossível, só havia uma maneira, e acabamos de ver agora. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas como me preparaste? Como me preparaste? Holocaustos e oblações pelo pecado, pão, não te agradaram. Desculpe, não te agradaram. Então, disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei, então disse, eis aqui venho para fazer, olha que coisa maravilhosa, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Olha que coisa. Então, a terceira razão para a encarnação do Cristo, prover um sacrifício,
Não teve mais que um. Não tem mais que um sacrifício. Esse negócio de hóstia, esse negócio de andar de joelhos, esse negócio de caminhar, não sei. Olha, ali em Portugal tem uma catedral, a Catedral de Fátima. É um campo tão grande que dá mais de 1 milhão de pessoas. Tem gente que vem lá do início da cidade andando de joelhos, e entra no campo sangrando. Fazendo sacrifício em homenagem à senhora chamada Fátima. Então, olha só, Cristo entra e acaba com esse negócio. O resto é conversa do homem. O resto é balela. O resto é invencionice. A quarta razão para a encarnação. A quarta razão. Primeira de João. Se eu ouvir você falar primeira João, o pau vai quebrar no culto, hein? Primeira de João. Fica lá depois de Hebreus, lá depois de Pedro. Vai lá para o final. Primeira de João. Não é do João, é de João. A carta não é dele, a carta foi escrita por ele. Primeira, 3, versículo 8. Olha só. Quem pratica o... Não, vou esperar um pouquinho, acho que foi muito rápido. Maiara. Da Penha, lá do lado da casa do Walter, a escada da Penha. Eu acho que até o Walter sobe aquela escada, irmão. Pastorearam. O Valtinho sobe aquela escada. 1 de João 3,8. Vamos lá, diz assim. Quem pratica o pecado, olha que coisa, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer. Veja só, é o Jesus encarnado, falando de razões para a encarnação dele. Além disso, ainda tem mais duas, mais uma só, aliás, mais duas, que eu relacionei. Vamos voltar para Hebreus, que não é tão difícil de achar. Volta um pouquinho, vai passar de Pedro, Tiago, cai em Hebreus. Capítulo 5. Se eu estiver muito rápido, não esqueça de falar. Adriel, o negócio já foi, tá bom? Já foi. Capítulo 5 de Hebreus. Qual o versículo anotado, gente? Ah, tá. 5:1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Sumo sacerdote, eu estou vendo gente falar bobagem aí sobre isso. Fique atento. Tem gente querendo saber melhor do que a Bíblia. É o Cohen Gadol.
Então, diz que todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Desculpe. Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, qual é a quinta razão? A quinta razão é que era necessário ser um sumo sacerdote misericordioso. Em que sentido? Bom, como é que eu vou oferecer sacrifício por alguém que está em fraqueza, se eu também sou outro fracote? Agora, Cristo, além de ser perfeito, sumo sacerdote por excelência, é misericordioso. Porque eu não poderia, e aí o sumo sacerdote não poderia, usar misericórdia naquele sentido, porque ele não era capaz de perdoar pecado. Mas Cristo, sendo Deus, tem poder para usar de misericórdia e também perdoar pecado. Agora, a última razão da encarnação. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Quando vocês estiverem no púlpito e forem pregar, falar, dar uma saudação, use sempre essas expressões, tá? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Não relaxa não, porque se deixar a gente acaba relaxando. São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versículo 31. Vamos lá. Tá aqui. Vou marcar o dito que eu não marquei ele aqui. Diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha que coisa interessante. Anote aí. Esta é a sexta razão. É cumprir a aliança davídica. Isso. Isso aí. São Lucas, capítulo 1. São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Estou repetindo, irmã. Desculpa que eu não vi, tá? Posso sim.
Ah, tá, repetiu o número 4. Espera um pouquinho. Eu tenho aqui, eu fiz a anotação. Número 4 é... Vou ver aqui. 4. Destruir as obras do diabo. Número 4. Destruir as obras do diabo. A Anitta me perguntou. A irmã Márcia Oliveira, querendo saber Lucas. Lucas 1, 31 a 33. Desculpe, tá? Eu demorei a olhar. Tem que ficar atento aqui, senão eu acabo me atrapalhando. Perdoe o servo de vocês. E a 7ª razão e última da encarnação. A 7ª. Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses. Vai embora, passa Atos, passa Romanos, passa Coríntios, passa Gálatas, passa Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses, cheguei lá. Já estou lá em Filipenses, vou só esperar vocês. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. 9. Olha o que diz. Assim que eu gosto de ver o pessoal anotando, perguntando. Assim que eu gosto, é isso aí. Eu antigamente acho que eu andava correndo. Agora que botaram os sinais aí, os pardais, eu estou indo mais devagar. Pastor Yara, a sua pergunta, tá? Já está no forninho. É um pouquinho complicada a resposta, mas eu estou tentando triturá-la para responder. A do Walter já está pronta. Tá bom? Vamos lá. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só o 9. Mas vamos ao 10 para completar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, o número 7 é ser sobremaneira, para quem está anotando igual a Anitta, é este servo, este Senhor e Cristo, este servo e profeta, ser sobremaneira exaltado. Alguma pergunta? Olha, eu já estou com 3 perguntas no forno, pronto para enviar. Do irmão Rui, da pastora Yara e do Walter Paulino, meu irmão do coração. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta ainda que eu ainda não consegui responder para o Marcos, não está ao vivo, mas ele vai vir aqui em casa para explicar para ele. O Walter deu até um glória agora. Deu até um glória, né? Tá bobo. Walter, a gente conversa no sábado, tá bom? Você sai da aula, vem pra cá, almoça aqui e a gente bate um papo bíblico, beleza? Tá convidado. Se a Josina quiser vir, traz também. Se a Cristina quiser vir, também vem. Quem quiser vir, que venha. Só avisa antes. Bom, chegamos ao término da nossa aula. Não fique com pressa. Nós temos até a volta de Jesus para estudar. Estamos falando agora de Jesus, a cristologia. É importante que a gente feche. Depois nós vamos estudar sobre o Espírito Santo.
E aí depois a gente vai naquela sequência. Eu pedi a vocês para fazerem uma votação e vocês não votaram, vocês não estão atentos sobre o que nós vamos estudar. Ou vamos estudar doutrinas falsas, ou vamos estudar escatologia, lembra disso? Ou que muita gente quer falar sobre escatologia, mas muita gente quer doutrina falsa. Aí vocês precisam informar. Chega lá no Facebook ou no Zap, avisa. No meu Zap, avisa, ou no Zap do Davi. Ou vocês querem que eu envie uma enquete para vocês? Se querem que eu mande uma enquete, que eu faça uma enquete, eu posso fazer. Mas se vocês não se manifestarem, eu não vou saber o que vocês querem. Combinado? Então que Deus nos abençoe. Valeu pelo dia de hoje, valeu. Valeu, gente, dá um up aqui para mim. Mamácia tá rindo. E, opa, pode vir, Mamácia, pode vir. Vem e traga a família. Vem, irmão Josué. Não entendi. Adriel. Ah, tá. Ô, Adriel, rapaz, eu gostaria tanto que você viesse aqui no Rio. Você não veio mais não, né? Você não veio não, né? Vem no Rio, Adriel, que eu quero te mostrar os textos originais, para a gente discutir sobre isso. Compreendeu? Rapaz, isso é forte. Ô Adriel, venha no Rio, pelo amor de Deus. Pede autorização a Gisele. A Gisele não te deixa sair de casa, pois. Só no navio. Fala com ela. Ok, Rui, irmão Gerson, pastor Yara, Deus abençoe a todos vocês. Venham todos, venham todos. Venham todos que querem vida. Deus abençoe, foi um prazer retornar. Próxima aula, não havendo impedimento, estaremos juntos novamente, ok? Eu acho que nós já estamos chegando no momento de dar uma provinha. Aquela provinha santa que eu pedi para vocês fazerem daquela vez, mas ninguém me entregou, que eu deixei à vontade. Aí eu acho que veio essa expectativa do carnaval, todo mundo ligado no carnaval, na festa carnal, me abandonaram. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Seja bendito o teu nome, Senhor. Seja bendito o teu nome. Obrigado por esta noite. Mais uma vez, aprendemos a tua palavra. Tu abriu as portas. Obrigado, obrigado por este dia. Abra a mente dos teus servos, o coração, e haja entendimento na tua palavra explicada. Senhor, que o teu Espírito possa completar o que é necessário ser completado, e glorificado seja o teu nome por tudo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tenham uma boa noite. Qualquer coisa me chamem, por favor. Tá bom? Estou às ordens. A paz do Senhor. Estou desligando. A paz.